Equilíbrio de solubilidade, o sulfato de bário como contraste em raio-x. Nosso grupo é composto por Laura Fatolini, Laura Freire Lemos e Rafaela Cardoso. Equilíbrio de solubilidade é um tipo de equilíbrio dinâmico. Existe quando um composto químico no estado sólido está em equilíbrio químico com uma solução deste composto. O sólido pode dissolver-se inalterado, por dissociação ou com reação química com outro constituinte dissolvente, como um ácido ou um álcali. Cada tipo de equilíbrio é caracterizado por uma constante de equilíbrio dependente da temperatura. Os equilíbrios de solubilidade são importantes cenários farmacêuticos, ambientais, entre outros. O equilíbrio de solubilidade é um exemplo de equilíbrio heterogêneo, que está relacionado com a dissolução e a precipitação de substâncias pouco solúveis. A capacidade que uma substância apresenta de ser dissolvida em outra recebe o nome de solubilidade. Mas por que as substâncias se misturam de modo a formar uma solução enquanto outras não o fazem? Por que a água pode se misturar com o álcool, mas não com a gasolina, por exemplo? Isso se deve às ligações químicas que existem entre as moléculas de cada substância. A água é uma substância polar, cujas moléculas são unidas por pontes de hidrogênio. O álcool também é uma substância polar. Suas moléculas são ligadas por pontes de hidrogênio mais fracas que as de água. Já a gasolina é uma substância apolar. Entre suas moléculas existem ligações de Van der Waals, que são ligações ainda mais fracas do que as pontes de hidrogênio. Assim sendo, ao misturarmos água e álcool, as ligações intermoleculares, tanto da água quanto do álcool, são quebradas, o que permite a formação de novas ligações, também do tipo pontes de hidrogênio. Já a mistura de água e gasolina não resultam numa solução, pois suas moléculas não se unem devido às diferenças de polaridade. Com base em situações como essas, os estudiosos chegaram a uma regra de solubilidade. Substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares, assim como substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Reações de dupla troca são exemplos de reações mecatéticas que são úteis para a solubilização de precipitados. O sulfato de bário, sulfato de chumbo e sulfato de estrôncio são dificilmente solúveis em ácido, já que o ânion sulfato é uma base fraca. Porém, esses sulfatos podem ser transformados nos correspondentes carbonatos. Dessa maneira, se consegue a solubilidade, uma vez que o ânion carbonato é facilmente removível do sistema. Sulfato de bário sólido mais carbonato, formando carbonato de bário sólido mais sulfato. Carbonato de bário sólido mais 2 hidrogênios, formando bário mais dióxido de carbono em gás mais água. Os materiais de contraste, também chamados de agentes de contraste ou mídias de contraste, são usados para melhorar imagens do interior do corpo, produzidas por raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom. Muitas vezes, os materiais de contraste permitem que o radiologista distinga condições normais de anormais. Os materiais de contraste não são corantes que permanecem descoloridos nos órgãos internos. São substâncias que modificam temporariamente a forma como os raios-x ou outras ferramentas de imagem interagem com o corpo. Quando introduzido no corpo, antes de um exame de imagem, materiais de contraste tornam certas estruturas ou tecidos do corpo a aparecerem diferentes nas imagens do que seria se nenhum material de contraste tivesse sido administrado. Os materiais de contraste ajudam a distinguir ou constatar as áreas selecionadas do corpo do tecido circundante. Ao melhorar a visibilidade de órgãos específicos, vasos sanguíneos ou tecidos, materiais de contraste ajudam aos médicos a diagnosticar condições médicas. Os materiais de contrastes entram no corpo de uma das 3 maneiras. Elas podem ser engolido, tomado pela boca ou por via oral, administrado por enema, que é administrado por via oral, ou injetado em um vaso sanguíneo,
veia ou artéria, também chamado de intravenosa ou intraarterial. Após um exame de imagem com material de contraste, o material é absorvido pelo corpo ou eliminado através de urina ou movimentos intestinais. Os compostos à base de iodo e bário sulfato são utilizados nos exames de imagem de raio-x e tomografia computadorizada. Os materiais de contraste podem ter uma estrutura química que inclui iodo, um elemento químico natural. Estes materiais de contraste podem ser injetados em veias ou artérias, dentro dos discos ou espaços fluidos da coluna vertebral, ou em outras cavidades corporais. O sulfato de bário é o material de contraste mais comum, tomado pela boca, usado por via oral e está disponível em várias formas, incluindo pó, que é misturado com água antes da administração, líquido, pasta ou comprimido. Quando os materiais de contraste à base de iodo e de sulfato de bário estão presentes em uma área específica do corpo, eles bloqueiam ou limitam a capacidade de passar pelos raios-x. Como resultado, vasos sanguíneos, órgãos e outros tecidos corporais que contêm temporariamente compostos à base de iodo ou bário mudam sua aparência em imagens de raio-x ou CT. O gadolínio é o componente-chave do material de contraste mais utilizado nos exames de ressonância magnética. Quando essa substância está presente no corpo, altera as propriedades magnéticas das moléculas de água próximas, o que melhora a qualidade das imagens de RM. Saline, água salgada e ar também são usados como materiais de contraste em exames de imagem. Microbulbs e microesferas foram administradas para exames de ultrassonografia, particularmente exames do coração. E com isso, chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero que tenha sido interessante e explicativo.